Olá e muito bem-vindos a mais um Webinar Click. O meu nome é Renato Vieira e hoje vamos falar sobre Click Alerting. Então, para a nossa conversa de hoje, tenho reservados 3 principais pontos. Primeiro, explicar-vos o que é o Click Alerting e onde é que este encaixa. Depois, também dar-vos a conhecer as capacidades, ou por outras palavras, as funcionalidades que este vos disponibiliza. E terminaremos com uma demonstração. Mas antes de iniciarmos a sessão, gostaria apenas de vos recordar que vocês em qualquer momento me podem colocar perguntas. Existe na plataforma uma área de chat onde vocês podem redigir e as vossas perguntas chegar-me-ão. Uma vez que esta sessão é uma sessão semi-gravada, onde parte dos conteúdos vocês estão a ver já estão pré-gravados, no final guardarei também alguns minutos para, ao vivo, poder responder a essas vossas mesmas perguntas, se preferirem guardá-las para o final. Permitam-me também que eu vos apresente este legal disclaimer, uma vez que alguns dos pontos que iremos falar mais à frente são pontos que tocam naquela que é a definição do nosso roadmap e a nossa visão a futuro. E, naturalmente, essa é uma visão e é um caminho que é vivo, que vai evoluindo ao longo do tempo e pode sofrer alterações. Afinal, o que é o Click Alerting? Onde é que o Click Alerting encaixa e o que é que o diferencia quando comparado com as suas ferramentas concorrentes? O Click Alerting advém de uma aquisição que a Click fez no início deste ano, em janeiro. É uma empresa chamada RoxAI que tinha um software denominado Ping Alerting. E o Click Alerting consiste numa plataforma inteligente de alerta para o ClickSense, que nos permite então fazer a definição de alertas sofisticados orientados aos dados. E a definição desses alertas pode ser feita de forma autónoma, ou seja, o utilizador numa lógica de self-service, mas também pode ser definido de forma centralizada, por exemplo, por um administrador. E esses mesmos alertas podem ter aplicados sobre eles cálculos estatísticos de forma a que sejam detectados outliers e anomalias. Então, em que é que isto traduz? Traduz que é oferecida uma ferramenta para habilitar a gestão por exceção para os utilizadores. Ou seja, os utilizadores não necessitam de estar constantemente sobre a aplicação ou sobre as atualizações das aplicações para conseguirem detectar de facto quando algo de importante ocorre. Eles definem então quais é que são os pontos necessários de alarmística e recebem as notificações, por exemplo, por e-mail ou por aplicação móvel, para que então eles depois possam ir investigar. Ou seja, é reduzida aquela que é a fadiga de dashboard de nós estarmos constantemente a abrir sempre muitas aplicações na lógica do just in case algo ter ocorrido. Tudo isto combinado ajuda a impulsionar dentro da própria organização a adoção da analítica e, por sua vez, também ajuda na tomada de ação. Então, onde encaixa o Click Alerting? A Click lidera o mercado com uma oferta end-to-end de Data e Analytics, desde a preparação e integração de dados até a disponibilização de um catálogo de dados prontos a ser consumidos por utilizadores de negócio numa perspectiva analítica. Passando também pela descoberta de insights potenciada pela inteligência artificial, até à tomada de ação e descobertas operacionais. Então, com um alerting inteligente e funcionalidades sofisticadas como, por exemplo, a detecção de anomalia e de outliers, é possível permitir então aos utilizadores meios de gerir o seu negócio com mais proatividade e tomar decisões mais oportunas quando estas realmente podem fazer diferença no negócio. No futuro, planeamos também integrar o Click Alerting com Workflow e processos de robótica de automação, RPAs, através de APIs que permitirão obter ainda mais valor então dos dados de negócio. Concretando um pouco mais, o Click Alerting permite aos utilizadores criar alertas sofisticados, orientados aos dados e aware no que toca ao seu contexto. Permite que sejam então notificadas, por exemplo, tendências, outliers, condições nos dados, essencialmente, que de outra forma poderiam passar despercebidas, incluindo a possibilidade de fazer drill por valor. Por exemplo, as condições de alerta podem ser criadas com base num simples threshold, mas também por via de comparação entre várias métricas, subidas ou descidas percentuais entre elas, com base em múltiplas condições encadeadas também para um único valor ou até mesmo para múltiplos valores e entre ele. Concretando num exemplo, seria possível despoltar automaticamente um alerta por vendedor quando este trimestralmente está 5% abaixo da sua cota. O Click Alerting suporta também a criação self-service de alertas por parte dos utilizadores, por exemplo, diretamente nas próprias aplicações ClickSense.
Por outro lado, ele também permite a criação de alertas e que estas sejam geridas centralmente, enviando-as, neste caso as alertas, também por e-mail e para as aplicações móveis dos utilizadores, sendo que essas aplicações móveis podem ser iOS e Android. Permite então facultar dois modos, por assim dizer, de divulgação de alerta. Um modo pull, onde os utilizadores definem o que lhes interessa, e o modo push, onde os administradores podem também fazer o broadcast de insights para os utilizadores. Por fim, o Click Alerting também permite então impulsionar a adoção por exceção e reduzir a fadiga de dashboard através de uma monitorização proativa e mantendo o contexto, sendo que esse manter do contexto, inclusive quando os utilizadores clicam no alerta, pode saltar então para a aplicação analítica, mantendo o contexto e as seleções das quais correspondem àquilo que invocou o alerta. Logicamente, isto traz mais valor no que toca à analítica dentro da organização, quando, por exemplo, estamos a notificar utilizadores e gestores de potenciais problemas que possam estar a surgir, permitindo então que eles depois possam investigar e encontrar mais profundidade nas análises e tomem ações com base nessas mesmas descobertas encontradas. O que torna o Click Alerting diferente? Primeiro, o nosso alerting é verdadeiramente baseado em dados e não em visualizações. Outros produtos de alerta estão associados a visualizações, o que limita as possibilidades, dado nem todas as visualizações serem suportadas para este efeito. Isto acaba também por forçar, por natureza, ao utilizador a criar as alertas com base na visualização e não, por exemplo, com base nos dados que estão a alimentar a visualização. Com o Click Alerting, combinado com o nosso motor associativo, consegue definir critérios de alarmística sofisticados por todo o modelo de dados da aplicação, permitindo assim criar uma verdadeira gestão por exceção. Segundo, a noção de contexto. Click Alerting faculta a ligação aos dashboards, mantendo o contexto da alerta para a exploração adicional. Ou seja, quando é notificado como alerta e clicar, é aberta a aplicação, mas para além de abrir a aplicação, nesse mesmo dashboard são realizadas as seleções correspondentes àquilo que foram os critérios que despoltaram o alerta e é também já colocado no ecrã correto ou na sheet correta para poder a partir daí então fazer as suas explorações. Falemos então mais em detalhe das capacidades do Click Alerting. E podemos começar com a própria integração com o ClickSense. Ora, o Click Alerting é construído utilizando as APIs disponibilizadas pelo próprio ClickSense, o que permite também ter um componente de utilização da interface integrado diretamente nas próprias aplicações de ClickSense para nós podermos definir as nossas próprias alertas. Assim como, a nível de segurança e governação, todas as definições que estão no nosso site são obviamente importadas para as nossas componentes de alerta. Segundo ponto, self-service e centralização. É possível fazer a criação de alertas numa lógica de self-service, seja utilizando este tal componente integrado na aplicação Click, seja acedendo a um portal, mas também é possível centralizar, numa lógica que, através deste portal, os próprios administradores podem gerir também os alertas de uma forma centralizada. Como terceiro ponto, os alertas em si. Estes são orientados a dados e é possível pôr-se inúmeras condições, sejam mais ou menos complexas, colocar também uma componente de cálculo estatístico, de comparação entre métricas, de tensão, de tendências, de outliers, de fazermos o drill para dados. E podemos inclusive fazer a combinação de todas estas. É possível também utilizar numa lógica, por exemplo, de administração para alerta de sistema. Ou seja, eu próprio, como administrador de ClickSense, posso utilizar a componente de Click Alerting para, por exemplo, ser notificado quando existem falhas de recargas de aplicações, quando determinadas aplicações começam a demorar mais tempo do que aquele que é o comum, para eu, numa lógica mais preventiva, também estar atento e poder ir ver o que se está a passar no sistema que eu estou a administrar. A distribuição de alertas, esta é realizada por e-mail e também é disponibilizada por envio de mensagem para os dispositivos móveis. Os alertas em si, eles podem ser agendados, assim como podem ser verificados mal existe um reload de uma aplicação. E mesmo na definição deste reload de aplicação, nós podemos fazer também uma combinação com o agendamento. Para a divulgação das alertas, é possível, por exemplo, para os e-mails, criar templates, para nós termos o branding e o look and feel organizacional, todo ele incorporado naquela que é a alerta.
E o envio das alertas pode ser, por exemplo, diretamente para um elemento, pode ser enviado para um grupo, sendo que aqui neste caso os alertas inclusive conseguem ser personalizados, mas também podem ser enviados numa lógica de broadcast, enviados, por exemplo, para toda a organização, sem, por exemplo, uma personalização de bom dia, senhor Renato, aqui está o seu alerta, e receber a partir daí então a notificação. Por fim, as aplicações mobile. As aplicações são nativas, Android e iOS, são nativas, como eu tinha dito, e são seguras. O tipo de notificação, o envio, é de uma lógica de push. E quando nós estamos a aceder à aplicação de Click Alerting e recebemos o alerta e queremos de facto ir investigar sobre o que está a passar, quando nós clicamos no alert, ao saltarmos para a aplicação de ClickSense, as seleções são mantidas, ou seja, o contexto daquilo que me despoltou o alerta é mantido para esse ser então o meu primeiro ponto de partida de análise e de investigação naquilo que se está a passar. E como workflow, o Click Alerting essencialmente corre num servidor este que está em contacto com o site de ClickSense, e esse servidor é de facto quem faz o envio dos alertas. Então, se formos bem ver, a nível de workflow, vocês já têm um processo, que é aquele que já fazem normalmente, que é vocês têm as vossas aplicações de ClickSense, que vão beber às vossas fontes de dados e criam então esses vossos modelos de dados heterogéneos. Numa lógica de utilização, o utilizador pode, na própria aplicação da ClickSense, terá então uma componente de interface, nomeadamente uma extensão, que pode utilizar para fazer a criação das suas alertas pessoais. No entanto, existe também um portal onde os utilizadores podem criar as suas alertas, mas também os administradores podem gerir as alertas, chamemos-lhes corporativas. O envio das alertas, este é feito então por vários canais. Principalmente é feito por e-mail, mas também pode ser enviado para as aplicações móveis dedicadas, neste caso para iOS e para Android. Antes de passarmos então para a demo, gostaria só apenas também de vos dar um overview sobre o licenciamento. O Click Alerting é um produto que está desde já disponível para a vossa aquisição e utilização. O licenciamento é por base de site, sendo a subscrição anual e fixa. Então, o que isto quer dizer é que, com base nos utilizadores que vocês tenham no vosso site de ClickSense, todos podem ficar a usufruir destas componentes de alerta. A distinção que existe é, de facto, com base no tipo de licenciamento que esses utilizadores têm. Ou seja, utilizadores que sejam professional podem criar, administrar e receber alertas, enquanto que utilizadores que sejam numa lógica de analyzer apenas podem criar alertas self-service e receber, por exemplo, notificações criadas por administradores. Por fim, existe também aqui um conjunto que são essencialmente todos os utilizadores, que na realidade todos os utilizadores podem receber alertas de broadcast, que são aqueles alertas que são não personalizados. Ok, vamos então iniciar a nossa secção de demonstração do nosso webinar. Para hoje tenho vários exemplos para vos mostrar. Vamos ver como é que podemos fazer a criação de alertas numa lógica de self-service. Vamos também ficar a conhecer o nosso portal de gestão de alertas. Vamos ver também como é que podemos definir alertas de sistema, como fazer um broadcast de alerta e, por fim, ver também como se comporta a aplicação de mobile para a recepção dessas mesmas alertas. Vamos ver então como podemos criar alertas. Ora, eu já tenho aberto aqui o meu Sense Hub, onde eu tenho acesso às minhas múltiplas aplicações. Em concreto, vou utilizar esta Sales Dashboard, que é uma aplicação que eu estou a desenvolver para posteriormente publicar para outros utilizadores. Então, abro a aplicação e vou-me colocar na sheet de dashboard que me permite ter um overview geral da minha performance de vendas. Ora, eu tenho aqui vários vendedores e, por exemplo, sei que o Frank não está com a melhor das performances comparado com os restantes, porque ele está com uma margem um pouco abaixo daquilo que é o valor que eu pretendia ou que eu consideraria ótimo. Ou seja, para mim seria ideal tudo o que são vendas trazerem uma margem no mínimo de 20% e as margens que ele de facto me está a trazer não são, apesar de estar lá quase, não são acima de 20%. Então vou querer criar uma alerta para seguir o Frank e posso dar, por exemplo, o nome de Frank Follow-up. Poderia dar aqui uma descrição para, logicamente, ajudar-me a relembrar-me ou contextualizar um pouco melhor este alerta. Clique em seguinte e agora vou identificar quais é que são os parâmetros que vou utilizar como dados para a criação do alerta. Ou seja, eu posso utilizar as métricas ou as dimensões governadas que existem na minha aplicação em Click. Posso também
então utilizar uma visualização, como por exemplo esta visualização de profitabilidade do produto, onde eu posso utilizar as métricas e as dimensões que estão a popular essa mesma visualização. Então, para não reinventar a roda, de facto vou fazer uma filtragem por objeto e vou utilizar o meu objeto de KPI para dizer que eu quero utilizar a margem que está identificada neste mesmo objeto. E vou clicar em seguinte. Agora chega a altura em que eu vou identificar quais é que são os thresholds, quais é que são as características nos dados que eu pretendo que ele verifique para me lançar o alerta. Ou seja, neste caso em concreto, como eu quero ser sempre notificado quando existe algo que esteja abaixo de 20% para o Frank, aquilo que eu vou dizer é que quero que o operador seja abaixo de, e vou selecionar a primeira opção, que é a opção de Manual Value, e digo que o valor é 0.2. Apenas a tema de curiosidade, para vocês perceberem o nível de complexidade dos alertas que nós podemos fazer. Nós temos múltiplos operadores à nossa disponibilidade e também podemos identificar de facto como é que são feitas as comparativas. Por exemplo, se eu pretendo comparar com outra métrica, escolheria aqui o Measure e identificaria que outra métrica eu pretendia fazer uma comparação. Ou até mesmo em scans anteriores, ou seja, em outros reloads que existam, ir guardando esse valor, por exemplo, os últimos 9, 10 valores, e quando existe um offset acima ou abaixo de X, ser então notificado. Ou fazer de facto uma agregação ao longo do tempo e ir identificando qual é que é o offset que tem e fazer, por exemplo, com base num desvio, utilizar isso também para fazer a minha notificação. Por fim, eu posso não estar restringido apenas à identificação de uma causa de uma única métrica. Eu posso adicionar mais condições, nomeadamente métricas e dimensões, que me possam então fazer a população de regras mais complexas de alarmística. Mas veremos isso mais em detalhe depois quando nós formos também consultar a parte do portal para a administração e criação de alarmísticas um pouco mais avançadas. Então, vamos escolher, voltando atrás, que queremos um Manual Value, vamos deixar os parâmetros que tínhamos configurado antes, que é abaixo de 20% ser notificado, e vamos para a página seguinte. E aqui nós essencialmente identificamos a cadência e o que é utilizado para fazer a criação dos alertas a nível de dados. Podemos nos basear com base nas nossas seleções atuais, ou seja, nomeadamente com a seleção que eu tenho que é para o Frank Roll, ou se existirem outros bookmarks, esses outros bookmarks aqui aparecerão, ou eventualmente posso dizer para ele limpar as seleções e só a partir daí então fazer a análise das condições identificadas anteriormente. Também posso identificar qual é que é a frequência que eu pretendo, ou seja, neste caso aqui em concreto, como estamos na aplicação, a frequência vai ser com base no reload. Quando surgir um reload da aplicação, ele irá verificar se as condições que nós definimos estão a ser cumpridas ou não. E eu posso dizer, por exemplo, se for uma aplicação que é recarregada de hora a hora e eu apenas quero receber uma notificação diária, eu posso dizer que eu apenas quero receber, por exemplo, à primeira hora do dia que é disputada, digamos, o reload e é enviada a minha alerta. E quais é que são os canais que eu pretendo receber? Por e-mail, por mobile ou ambos? Então vamos escolher por e-mail. Vou dizer Create Alert. E pronto, tenho uma confirmação que o meu alerta foi criado. Ok, e como confirmação adicional, também acabei de receber um e-mail que me diz que foi criado este alerta e que a partir de agora, então, o Click Alerting vai estar atento a estas condições. Chegou a altura, então, de nos pormos à prova. Então, vou aqui ao Hub, na realidade vou ao QMC e vou disputar a tarefa de recarregamento. Já tenho aqui preparado, neste caso este Manual Reload of Sales Dashboard. Vou dizer para iniciar e vou esperar uns segundos. E agora vou voltar à inbox e vamos ver se de facto, como podem ver, temos aqui uma notificação de que existe um alerta, pronto, como nós esperávamos, mas realmente cumpridos os requisitos, recebi a notificação que o Frank Roll está abaixo dos 20% de margem. Vamos então conhecer agora o portal de gestão de alertas. Vou começar por abrir aqui um novo tabulador e vou abrir aqui este meu marcador. E aquilo que nós estamos a ver neste preciso momento é realmente o nosso portal do Click Alerting, onde eu tenho acesso, por exemplo, a todos os meus Data Alerts, ou seja, os meus alertas que eu tenho definidos, e podemos ver aqui o alerta recentemente criado, e também poderei ver de sistema e de broadcast que falaremos dentro de uns minutos. Por exemplo, posso também editar o meu alerta previamente criado, mas
antes, ou em vez de vos mostrar este alerta já criado do zero, vou-vos mostrar, por exemplo, como é que eu poderia, numa lógica de administrador, eu próprio criar um alerta e definir para quem é que eu poderia enviar. Até porque assim poderemos ver mais algumas funcionalidades de criação de alertas um pouco mais complexos. Então, criei um alerta e vou-lhe dar um nome, por exemplo, Sales Rep Broadcast. E, mais uma vez, poderia pôr uma descrição. Agora, aquilo que eu tenho que fazer é, uma vez que eu não estou na aplicação como estava anteriormente, vou ter que identificar qual é que é a aplicação que quero utilizar. Neste caso, o Sales Dashboard. Qual é que será a sheet que eu pretendo que seja aberta caso eu clicar no alerta? E vamos agora identificar então as métricas e as dimensões a utilizar. Então, por exemplo, podemos dizer que eu gostaria de ver com base na margem, e adicionar, e com base também, por exemplo, nas vendas, e adicionar. E podem ver aqui a pré-visualização, essencialmente, das coisas que nós vamos trazendo e mais tarde com as condições também, que condições acabam por ser resultado daquilo que nós estamos a aplicar. A nível de dimensão, podemos dizer que eu gostaria de ver com base, então, no Salesperson, e podemos ver aqui a listagem dos nossos vários vendedores, a margem e a sua representação em valor de venda absoluto. E vamos dizer que eu até gostaria de fazer uma filtragem com base no valor, neste caso, do ano mais recente, que será 2018. E posso adicionar esta filtragem. E agora estamos a ver aqui informação corrente para todos os vendedores, a nível de margens e vendas, para o ano 2018. Então, agora eu posso identificar quais é que são as condições que eu pretendo fazer. Por exemplo, é para mim crítico, para além de os ditos 20% de margem serem inferiores, eu gostaria também de situações em que os meus vendedores estão a vender menos do que, por exemplo, $50.000. Então vamos criar essas mesmas condições. Criar duas condições, condição A e condição B. Para a condição A, vamos dizer que, por exemplo, a nível da margem, gostaríamos que fosse com base no valor inferior de 0.2, como fizemos há pouco. Mas para a condição B, vamos dizer que vamos querer, por exemplo, que as vendas, mais uma vez, tenham também um value que seja inferior, neste caso, a 50.000. E agora, com isto eu tenho estas condições, eu posso dizer que eu gostaria que seja, por exemplo, A ou B a serem aplicados e podemos validar. Então, reparem que nós temos aqui todo um conjunto de vendedores. Por exemplo, se eu dissesse A e B, obviamente teria aqui menos vendedores. Teria, por exemplo, apenas John Kellens e a Ingrid Hendricks. Mas vou manter, neste caso, A ou B. E com isto criei então o meu set de vendedores para 2018 que correspondem essencialmente a este conjunto de regras. Agora, o agendamento. Como eu tinha dito, o agendamento pode ser feito com base em reload, ou seja, sempre que existir uma tarefa de recarga, como nós vimos anteriormente, ou também podemos pôr com base em schedule, mesmo que não tenha sido numa lógica de recarga, por exemplo, todos os dias ou a todas as primeiras segundas do mês, definirmos então quando é que nós queremos que seja lançado um alerta, independentemente da aplicação ter sido recarregada há pouco tempo ou não. Vamos manter on reload. E por fim, a distribuição. Onde é que ela vai ser enviada e para quem? Vou manter a opção por e-mail para já, ser sempre enviada, e aqui nesta zona de avançado posso também dizer que eu pretendo fazer o envio para mais utilizadores do que, por exemplo, para mim. Eu poderia dizer que pretendo enviar para todos os utilizadores que eu tenho dentro do meu sistema, ou seja, poderia fazer um broadcast. Por fim, a notificação, veremos mais adiante, mas é aqui na notificação onde nós podemos também pôr aqui uma template HTML para podermos customizar essa mesma notificação, da forma como ela chega por e-mail ou ao dispositivo. Então agora posso dizer save, e se fizermos, por exemplo, um trigger manual, iremos receber um e-mail com base na alerta despoletada. Ora, vou só esperar pelo segundo ping. Acabamos de receber dois e-mails. O primeiro, então, à semelhança do anterior, é indicar que foi criado o nosso alerta. E por fim, o segundo, atenção, aqui estão estes vários vendedores que estão, neste caso, a corresponder àquilo que nós definimos como critério de alerta. E quase me esquecia, claro. Ora, se eu tenho estes vendedores, eu gostaria de, obviamente, analisar um pouco e ver a performance de cada um. Ora, posso clicar aqui em Sales Dashboard,
E como podem ver, salto para a aplicação, diretamente para o dashboard, e está a ser aplicada a seleção de 2018, que é o ano que nós tínhamos selecionado também como uma das condições do nosso alerta. Alertas de sistema. Então, eu agora vou voltar ao nosso portal e vou desta vez clicar neste tabulador de Systems Alert. Eu já tenho no portal criado dois exemplos. Um primeiro, este que está aqui nesta linha de baixo, de Monitoring App Reloads Issues, é para vos mostrar, vou aqui editar, uma possibilidade interessante, que é, nós, por exemplo, como administrador, podemos decidir ser notificados quando algo se está a passar com o reload. Por exemplo, quando falha um reload, quando, por uma razão, foi abortado, ou até mesmo quando, por exemplo, este reload está a demorar mais do que aquele tempo que nós consideramos aceitável. Por exemplo, estas aplicações de monitorização do próprio ClickSense, eu sei que elas são tipicamente rápidas de carregar. Por isso, se elas começarem a demorar mais do que 3 minutos, algo se passa. Então eu recebo um alerta para poder ir então investigar o que se está a passar numa lógica mais preventiva, antes sequer de que o problema seja detectado, por exemplo, por toda a comunidade de utilizadores das aplicações. Um outro exemplo, então, que eu posso mostrar, acaba por ser o de cima. Este exemplo de uma tarefa que falha, eu receber, então, essa mesma notificação. Acaba por ser muito similar, se eu editar, mas simplesmente neste caso é uma tarefa que eu tenho na QMC, chamada Reload Task with Errors, que quando esta falhar, eu quero receber uma notificação. Então, vamos fazer aqui nas tarefas, tenho aqui a tarefa, vou fazer Start, ela vai carregar, vai naturalmente dizer que falhou e vou então receber um e-mail com a notificação de que esta falhou. Ok? E pronto, como podemos ver, temos aqui uma nova mensagem e aqui está ela no inbox a dizer que temos uma tarefa que falhou na sua execução. Vamos ver então agora um exemplo de Broadcast Alert, mas neste caso um broadcast para toda a comunidade. Ora, vou voltar aqui para o portal e vou utilizar, ou aliás vou abrir esta aba de Broadcast Notification. Tenho aqui também já mais um exemplo criado, que acaba por ser denominado como New Apps Newsflash, que é como se fosse um lançamento de uma notícia das novas aplicações que foram lançadas. Então agora ao editar, depois podemos ver o título, podemos ver a sua descrição, e o que vocês podem ver aqui acaba por ser nada mais nada menos do que código HTML que aqui está colocado, de forma a que então este depois possa ser embebido, por exemplo, no e-mail. O passo seguinte acaba por ser a distribuição, da mesma forma como nós vimos, e este até já está aqui identificado para ser distribuído também para o dispositivo móvel. E o agendamento que nós queremos, quando é que este seja enviado. Pode ser neste precisamente, ou até pode ser, por exemplo, quando estiver agendado para uma determinada altura. Então, se eu agora, vou fazer cancel para não perder alterações, se eu agora disser para fazer um trigger, vamos ver o exemplo que temos como resultado final. Esperamos alguns segundos e iremos receber mais um alerta por e-mail. Aqui está ele, aqui temos nós a nossa nova notificação e temos a nossa página HTML embebida com o look and feel que nós queremos colocar a nível organizacional, que tem o texto e os links, por exemplo, para a aplicação, esta de Sales Dashboard, onde os utilizadores poderiam então ver esta nova aplicação acabadinha de lançar. Para terminar, gostaria de dar um rápido exemplo da utilização da aplicação mobile. Então, essencialmente vou despoletar aqui um trigger para o meu telefone, mas vou utilizar um alerta já criado anteriormente. Por exemplo, este do Frank Follow-up. Se se recordam, nós tínhamos dito que queríamos que ele apenas fosse por e-mail, por isso vamos alterar aqui rapidamente. E vamos dizer que na distribuição também queremos que este vá para dispositivo móvel. Vou guardar. Então, agora vou puxar pelo espelhar do meu ecrã do meu telefone e vou desencadear essencialmente o nosso trigger. Então vou dizer para confirmar e esperamos agora um bocadinho. Acabei de receber a mensagem a dizer que tenho aqui então uma alerta, basta-me abrir e também acabei por receber o e-mail, como podem ver ali em cima. E posso entrar e ver então a alerta e a sua evolução ao longo do tempo. Neste caso, como eu recebi 2 alertas, tenho aqui um histórico, por exemplo, de 2 notificações. Chegamos ao final do nosso webinar. Hoje, então, falando sobre o Click Alerting, espero que tenha sido do vosso agrado e, como podem ver, temos mais uma ferramenta
para nos permitir estar em cima do acontecimento e em cima dos dados, para nos ajudar então a facilitar nas nossas tomadas de decisão. Chegou ao momento em que vocês me podem colocar questões, se ainda não o fizeram. Podem utilizar a componente de chat desta plataforma e eu irei agora então passar para um modo ao vivo em que eu vou ler as vossas perguntas e responderei para toda a comunidade que está agora a assistir ao webinar. Deixo aqui também o meu contacto em que vocês me podem contactar, seja para este, seja para qualquer outro tema relacionado com Click. E pronto, vamos então dar início à secção live das nossas questões. Muito obrigado a todos os que assistiram e até já.